Bom, dando seguimento a essas nossas videoaulas, preparadas exclusivamente então para uso por vocês durante esse semestre, vamos então considerar algumas coisas aí a respeito dos nervos cranianos. Interessante a gente definir quem são esses nervos cranianos. Os nervos cranianos são aqueles que fazem conexão com o encéfalo, mas, propriamente dizendo, do cérebro, apenas dois, e todos os outros, que são 10 pares, saindo então ou fazendo conexão com o tronco encefálico. Esses nervos, eles tanto podem ser sensoriais quanto motores, e eles vão servir à pele, a músculo da cabeça e aos órgãos especiais do sentido. Seguindo o mesmo princípio que dissemos nos nervos espinhais, a tendência desses nervos são fazerem a inervação de estruturas próximos de onde eles emergem. Então, os nervos cranianos são responsáveis pela inervação tanto sensorial quanto motora da cabeça, e os nervos espinhais, como nós abordamos em outra videoaula, são aqueles que fazem a inervação basicamente de uma pequena parte da cabeça, né, mais região cervical ou pescoço para baixo. São 12 pares, como eu já havia adiantado. Esses 12 pares, todos eles têm nome, todos eles têm número. A neuroanatomia vai abordar isso aí com vocês. Existe um nervo acessório, existe um nervo hipoglosso, existe um nervo vago, um nervo glossofaríngeo, vamos nos familiarizando com o nome, vestíbulo coclear, existe um nervo facial, existe um nervo abducente, existe um troclear, existe um oculomotor. Todos esses, então, a gente observa que saem do tronco cerebral. Essa é a região do tronco cerebral. Essa região da frente é mesencéfalo, essa região do meio é a ponte, essa região atrás aqui é o bulbo. Daqui, do que a gente chama de decussação, para trás, já começa, então, a medula espinhal. Faltaram só dois nervos aqui, que é o nervo óptico e esse que sai mais adiante aqui, que é o nervo olfatório. Então são 12 pares. São as funções dele, ou primeiro, né, podemos dizer assim, né, existem os mesmos nervos nos animais? Sim, naquele desenho mostrando em humanos, mas nos animais eles têm praticamente o mesmo trajeto. Né? O olfatório indo para a região do, da cabeça e mais especificamente cavidade nasal e seguindo basicamente o mesmo trânsito que a gente observa em humanos. Interessante acostumar com o nome e associar com a função dele e principalmente em o entendimento se ele tem uma predominância de atividade sensitiva ou motora. O próprio nome nos ajuda muito. O olfatório, por exemplo, ele é sensitivo. Óptico, também sensitivo. O olfatório é relacionado com a percepção do olfato e óptico, ele é sensitivo e percepção visual. Esse também, o terceiro par, óculo motor, ele é essencialmente motor e responsável pelo controle da movimentação do globo ocular, incluindo a pupila e o cristalino. O troclear tem um nome um pouco diferente, é o nosso quarto par, ele é motor e ele faz o controle da movimentação do globo ocular. O trigêmeo, ele é misto, então significa dizer que ele tem tanto fibras sensitivas quanto fibras motoras, e ele vai ser responsável pelo controle dos movimentos da mastigação, pela percepção sensorial da face, dos seios da face e dentes. Um ramo motor e um ramo sensorial, cada um com sua função. O abducente, no sentido de abduzir, é o sexto par, significa dizer que ele faz o movimento do globo ocular para a lateral, então ele é motor e faz o controle da movimentação do globo ocular. Facial, nome também, remete à inervação da face, é o sétimo par, ele é misto, porque ao mesmo tempo que tem fibra motora, tem fibra sensitiva. Ele faz o controle, então, dos músculos faciais, a mímica facial, as caretas que nós fazemos, esse é o ramo motor do facial. E, além disso, ele tem a percepção também gustativa, permite a percepção gustativa do terço anterior da língua, pelo seu ramo sensorial. O oitavo par é o vestíbulo coclear. Vestíbulo significa equilíbrio, coclear significa cóclea, significa audição. Então, o oitavo par ele é sensitivo e permite a percepção postural originária do labirinto, então é o ramo vestibular, e a percepção auditiva, ramo coclear.
temos que buscar entender as funções desses nervos cranianos e buscando mais raciocinar do que decorar efetivamente. E isso já vai ser importante para adiantar para aqueles que não fizeram a neuroanatomia. Glossofaríngeo é o nosso nono par. O glossofaríngeo, o nome diz, glosso significa língua, faríngeo significa faringe. Ele então é misto, ele por um lado, ele faz a movimentação da área da laringe e parte da língua, e pelo ramo sensitivo dele, ele faz a percepção gustativa do terço posterior da língua e ainda percepções sensoriais da faringe, da laringe e do palato, o palato para alguns. O 10º par é o vago, vai ser muito comentado durante as duas fases do ensino da fisiologia, tanto a fisiologia veterinária 1 quanto a fisiologia veterinária 2, porque, como o nome diz, ele é vago. Ele vagueia, vamos dizer, pelo organismo. Ele é misto, então tem tanto motricidade quanto sensibilidade relacionada a ele, e ele é responsável, por exemplo, pelas percepções sensoriais aí da orelha, da faringe, da laringe. Aí observa que, como ele é o vago, então ele não se atém à região da cabeça, ele já vai para as vísceras do tórax, daí o próprio movimento e também musculatura do tórax, as vísceras, faz a inervação de víscera torácica e abdominal, então, como de forma resumida. Ele vai ser bastante comentado. O acessório é o 11º par, ele é de natureza motora, faz o controle motor da faringe, laringe, palato, músculos externo-cubidomastoideu, que é pescoço, e também o trapézio. E por último, o 12º par é o hipoglosso, hipo embaixo, glosso língua, então ele é motor e ele faz o controle de musculatura, tanto da língua quanto uma parte da faringe e da laringe. Então, o mais importante do que decorar é buscar fazer uma associação com o nome do nervo craniano e aí, a partir do nome, você partir para a percepção de que ele é sensitivo, motor ou misto e ter uma ideia de quais são as funções dele dentro do organismo. Se esse nervo craniano ele funciona, se a gente admite que existe funcionamento, a gente com certeza vai ter que admitir que existe um componente sensorial que vai permitir que esse nervo tenha a capacidade de fazer o transporte, fazer o transporte de informações que vem da periferia, então existe um componente sensorial. Vamos pensar então se o nervo, principalmente se o nervo é misto, ele vai ter tanto componente sensorial quanto componente motor. E dentro desses componentes sensoriais, eu vou ter fibras nervosas aferentes somáticas. O que significa isso? Que essa fibra aferente, então é uma fibra sensitiva, por isso que ela está como componente sensorial dentro do nervo craniano, e ela é somática. Então, se diz que é somática, significa dizer que vem do corpo ou da musculatura esquelética. Esse nervo craniano também tem fibras aferentes viscerais, o que significa dizer que permite a percepção de estruturas que são viscerais. Ah, mas que vísceras? Quais são essas vísceras? Não só o nervo vago é responsável por inervação de vísceras, mas, sob o ponto de vista do sistema nervoso, a gente pode considerar, e vocês vão ver isso na neuroanatomia, que algumas partes da cabeça são tidas como viscerais, como a região da laringe e a região da faringe. Como componente motor, no nervo craniano, eu vou encontrar igualmente as fibras eferentes ou fibras motoras somáticas, que vêm do corpo, vem do soma, e aí no caso estamos pensando na musculatura da face desse animal, musculatura de orelha, musculatura de narina desses animais, muitos deles conseguem fazer movimentos bastante expressivos, como também vou ter como componente motor, dentro do nervo craniano, as fibras eferentes viscerais, ou seja, aquelas que têm a capacidade de fazer a movimentação igualmente da região que eu considero visceral na área da cabeça, e como disse, neuroanatomia explicará. As fibras aferentes somáticas, elas podem ser classificadas como gerais e especiais.
né? Assim como as fibras aferentes viscerais. As gerais, naturalmente, são aquelas para impressões gerais, como dor, pressão, frio, tato e propriocepção. E as especiais são aquelas relacionadas com a visão, a audição e o equilíbrio. E as aferentes viscerais são também classificadas como gerais e responsáveis por sensibilidade visceral, e as especiais são responsáveis aí pela gustação e pela olfação. Da mesma forma, esses componentes motores dentro dos nervos cranianos, eles vão ser responsáveis por atividades motoras. As fibras eferentes somáticas são aquelas que vão para a musculatura em geral da área da cabeça, já que estamos falando em nervos cranianos. E as fibras eferentes viscerais são aquelas gerais que vão para glândulas que nós dispomos na região da cabeça, músculo liso disponível na região da cabeça, e as fibras eferentes viscerais e especiais são aquelas que vão para áreas da laringe e da faringe. Não vamos ter uma preocupação muito grande nesse momento de trazer informações assim mais detalhadas, porque a neuroanatomia tende a fazer entender com mais facilidade o porquê dessa questão somática e visceral, mesmo tratando dos nervos cranianos. Para criar um pouco mais de facilidade, nós deixamos aí para falar dos componentes funcionais dos nervos espinhais, junto com os componentes funcionais do nervo craniano. Os nervos espinhais, da mesma forma como os cranianos, eles vão ter componentes sensoriais e componentes motores. O que significa isso? Que dentro de um nervo espinhal, e nós já antecipamos isso, existem fibras que estão levando informações do músculo esquelético para o sistema nervoso. Então, eu estou diante de uma fibra aferente somática. Eu tenho fibras que estão trazendo informação do útero, da bexiga, para dar a sensação de que ela está cheia, do estômago, que também está cheio. Então, isso significa dizer que esses nervos espinhais vão estar englobando fibras aferentes viscerais, que são essas, então, importantes para perceber a sensibilidade das vísceras. Também temos os componentes motores. Então, como componentes motores, dentro de um nervo espinhal, eu tenho as fibras eferentes somáticas que vão estar dentro daqueles nervos que estão responsáveis por movimento dos membros, movimento da parede torácica, do membro posterior, da cauda. Então, eu tenho fibras eferentes somáticas aí garantindo o movimento dessa parte muscular esquelética. Como também vou ter fibras eferentes, que elas são então motoras de vísceras. Então, eu sou obrigado a reconhecer que eu tenho como componente motor também as fibras viscerais. Essas fibras viscerais, como o nome diz, estão relacionadas aí com o movimento das vísceras. Vimos o componente. Pensando agora nos componentes motores, nós vamos ter as fibras eferentes somáticas e vamos ter as fibras eferentes também viscerais. Quem são as eferentes somáticas? São aquelas, então, relacionadas com o músculo estriado esquelético, a musculatura. E aí isso vai caracterizar o nosso sistema nervoso motor voluntário, uma de nossas aulas que ainda teremos. E as fibras eferentes viscerais, ou as fibras motoras viscerais. Se é motricidade é víscera, isso está fora do meu controle. Então, nós vamos estudar isso no sistema nervoso autônomo, que significa músculo liso, cardíaco e glândulas. Fibras, então, relacionadas com a contração ou relaxamento dessa musculatura cardíaca, lisa ou das glândulas. Bom, está aí o nosso símbolo da veterinária, um tanto estilizado. Para quem não fez deontologia e ética, talvez não entenda o que significa o bastão, a serpente, a cor verde da nossa posição, um hexágono que é colocado em volta aí. Mas se já fizeram introdução e já fez deontologia e ética, vai entender o melhor disso aí. Bem, o que nós queremos então é evoluir um pouco mais aí nesses conhecimentos a respeito do sistema nervoso. E essa videoaula de hoje, ou de agora, né, teve aí essa ideia de passar para vocês nervo craniano, como eles funcionam, para que ele serve, e ainda entender por que o nervo espinhal tem capacidade de nos ajudar tanto na movimentação quanto na percepção
de posição de membro, de frio, calor e tudo mais.